Bom, olha só, a gente acabou de ver que, a gente já viu, na verdade, nas outras aulas, que existe a possibilidade de eu colocar fim de curso, válvula fim de curso, para detectar quando o cilindro pneumático chegou no final do curso dele. Existem outros artifícios para a gente, outros recursos para a gente detectar o final do curso do cilindro, né, que seja no avanço ou no retorno. A gente na pneumática agora, a gente acabou de estudar a válvula fim de curso, mas quando eu estudo circuitos eletropneumáticos, eu tenho sensores elétricos que vão detectar quando o cilindro chega no final do curso. Tá? Eu posso ter uma chave fim de curso, um sensor fim de curso elétrico, e eu tenho cilindros pneumáticos que eles, dentro do corpo do cilindro, eles já têm sensores magnéticos que detectam quando o êmbolo chega no final do curso dele também. Mas existem um grupo de válvulas, que são chamadas de válvulas sequenciais, ou sequenciadoras, que também é muito utilizado. Essa válvula, ela detecta quando o cilindro pneumático, ele chegou no final do curso dele. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui, olha, eu tenho a pressão que eu apliquei na câmara traseira do cilindro, né? Ou seja, quando o cilindro está completamente avançado, de quanto que é a pressão na câmara traseira? Eu acho que eu posso até fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu voltar no Fluid Sim, vamos fazer um experimento lá, que eu acho que vai ser mais didático. Eu vou pegar esse circuito aqui, ó, vou alterar esse circuito para fazer essa demonstração para vocês. Eu vou mudar essa válvula aqui para manual. Então agora eu tenho um comando para poder avançar, um comando para poder retornar, e é isso daí, ó. Então ficou um circuito bem simples. Essa avança e essa retorna, ok? Bom, olha só. Eu vou colocar um manômetro. Opa, tem que parar a simulação. Eu vou colocar o manômetro aqui, tá? E agora eu quero também colocar um manômetro aqui, ó. Olha só. Na condição de repouso, esse manômetro aqui embaixo está indicando 6 bar de pressão, que é a pressão que eu ajustei aqui na minha válvula reguladora, na minha unidade de conservação. Aqui eu tenho 0 bar. O 0 bar indica que eu tenho, na verdade, esse 0 bar é manométrico, né? Pressão manométrica, vocês estudaram isso lá em mecânica dos fluidos. Então, eu tenho pressão atmosférica. Se eu trazer o manômetro para cá, ó, vamos ver o que acontece aqui agora. Aqui está indicando 0 bar de pressão e aqui está indicando 6 bar de pressão. Ok? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou reduzir bem a velocidade de avanço aqui, ó. E vamos ver o comportamento da pressão quando eu promover o acionamento do cilindro. O cilindro está avançando, olha de quanto que está a pressão, 0,01 bar. Ela não está com 6 bar de pressão, e aqui também 0,01 bar de pressão. Essa pressão aqui só vai atingir 6 bar quando o cilindro chega no final do curso dele, né? Isso aqui vocês vão lembrar lá da termodinâmica. 6,1 bar, e aqui zerou. Então, beleza. Eu estou querendo dizer que a pressão na câmara traseira só vai atingir a pressão da minha rede quando o cilindro estiver completamente avançado. Observa que aqui agora, esse cilindro está completamente recuado, né? Desculpa, aqui está indicando 0 bar porque o cilindro está completamente avançado. Eu vou reduzir aqui também para a gente ver de novo o comportamento da pressão. Então, quando eu der o comando para voltar, ó, a pressão aqui caiu, a pressão atmosférica, aqui também caiu a pressão atmosférica porque esse cilindro está enchendo, né? E aqui só vai atingir a pressão da rede de 6 bar quando ele chegar no final do curso dele. Observa que até a pressão aqui da rede cai um pouco. Quando o cilindro está sendo acionado, a pressão da rede cai um pouco, e isso é normal, que é a pressão que gasta para poder encher aqui dentro a câmara do cilindro. Chegou no final do curso, aqui vai indicar a pressão da rede e aqui vai indicar a pressão atmosférica. Então, veja bem, se eu tivesse uma válvula que detectasse quando a pressão na câmara dianteira ou traseira do cilindro atinge a pressão da rede, eu sei quando ele chegou no final do curso.
né? Então, quando eu volto aqui para a apresentação, ó, esse gráfico está me mostrando justamente isso daqui. Ó. Ele está me mostrando que quando o cilindro está completamente avançado, por exemplo, a câmara dianteira dele tem a pressão da rede, né? 6 bar. O cilindro está avançado, aqui está a pressão da rede. Ok? Nesse momento aqui. Ó. Na câmara traseira dele, como ele está completamente recuado, a câmara traseira dele tem a pressão atmosférica. Então, aqui eu tenho a pressão atmosférica. Então, veja bem. Nesse momento aqui, ó, eu acionei o cilindro, ou seja, acionei a válvula direcional, estou injetando pressão na câmara traseira e a câmara dianteira dele foi conectada na pressão atmosférica. Ou seja, o cilindro ele começa a avançar. No momento que ele começa a avançar, a pressão na câmara traseira começa a subir. Subir, 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 e a pressão na câmara dianteira começa a cair. Vai cair até atingir o valor da pressão atmosférica. Ele tem um ponto de estabilizar a pressão oscila, e aqui atinge a pressão atmosférica. A pressão na câmara traseira, ela sobe, né? Isso daqui, ó, é para vencer a força de atrito. Quando o cilindro começa a movimentar, início do curso, nós vamos estudar isso daqui a pouco, venceu a força de atrito, aí a pressão cai um pouco, depois chega no final do curso dele, a pressão sobe e estabiliza de novo. Ok? Bom, então veja bem. Aqui eu tenho o comportamento da pressão na câmara traseira e na câmara dianteira, né? A dianteira é quando eu estou provocando o cilindro está completamente recuado aqui, a pressão começou a cair, significa que eu comecei a avançar o cilindro. Injetei pressão na câmara traseira. Tá? Nesse caso, a pressão na câmara traseira começa a subir e depois estabiliza na pressão da rede lá. Então, existe um tipo de válvula que é chamada de válvula sequencial. Né? Essa válvula sequencial, ela faz parte de um grupo de válvulas que são chamadas de válvulas de pressão. Elas são chamadas de válvulas de pressão porque o que ela detecta é justamente a pressão, a variação da pressão. Tá? O funcionamento dessa válvula, então, basicamente é o seguinte. Ó. Eu vou conectar a linha de pressão e a linha de sinal. Tá? Aqui eu conecto, por exemplo, na linha de avanço, né, da câmara traseira do cilindro. Ok? Bom... Aí, quando a pressão aqui atingiu o valor da pressão total do sistema, ele vai acionar um cilindro interno, que essa válvula é chamada de válvula pré-operada, e essa válvula, esse cilindrozinho libera o carretel e libera a pressão de passagem de 1 para 2. Então, eu tenho saída de pressão aqui. Ok? Bom, e aqui é escape para a atmosfera. Tá? Quando eu analiso a simbologia da válvula, a simbologia da norma DIN é essa daqui. Né? Tá? Aqui eu tenho linha de pressão. Aqui eu tenho a saída da válvula para a atmosfera, saída da válvula para a pilotagem da outra válvula, aqui é o escape para a atmosfera, e aqui é o piloto, o sinal da válvula, tá bom? A norma ABNT, ela traz a simbologia desse jeito. Como que eu sei que ela é uma válvula de pressão? Observa que você vai analisar o seguinte, mas isso daqui é uma válvula 3 duas vias, de pilotada e retorno com mola. Verdade, retorno com mola. Mas observa que ela tem aqui uma seta na mola, indicando que eu tenho um ajuste de pressão para se fazer na mola. Então, veja bem. A simbologia, olha só. Eu tenho um circuito. Essa válvula A2 vai comandar essa válvula. Tá? Quando eu pilotar essa válvula A0, o cilindro A avança. Quando o cilindro avança, ele chega no final do curso dele, essa válvula detecta uma queda de pressão na rede e pilota essa válvula de volta para a posição de repouso dela. Aí ela faz o cilindro A retornar. Importante dizer que eu não falei uma informação muito importante para vocês, que é o seguinte. Quando eu analiso esse gráfico aqui, eu posso entender que existem 2 tipos de válvulas de pressão, ou válvulas sequenciais, né? Eu posso ter uma válvula que detecta a queda de pressão e eu posso ter uma válvula que detecta o aumento de pressão, quando a pressão aumentou. Né? De novo, aquela simbologia da lógica inversa. Quando eu olho na simbologia, se eu tiver aqui na linha de piloto, na linha de sinal da válvula, essa circunferência, essa bolinha, indica que ela está detectando a queda de pressão.
Observa aqui no circuito, na condição de repouso, o cilindro está recuado, então eu tenho pressão passando aqui de 1 para 4, injetando pressão na câmara dianteira do cilindro, e ele fica, tá completamente retornado, ou seja, aqui está acusando, essa válvula está detectando a pressão da rede. Quando eu inverter essa válvula, cruzar as conexões, as vias, eu vou conectar essa linha aqui, ó, com o 3, então a pressão começa a cair, mas ela não começa a cair de imediato. Essa válvula vai detectar quando a pressão nessa rede atingir a pressão atmosférica. Quando aqui atingir a pressão atmosférica, ela pilota a válvula direcional no sentido contrário e ela injeta a pressão de 1 para 4 e o cilindro retorna. Eu posso ter uma válvula dessa conectada aqui na câmara traseira do cilindro. Eu vou detectar quando a pressão atinge a pressão da rede. A única coisa que muda de simbologia seria essa simbologia aqui, mas sem essa circunferência. Tá? Eu estou querendo dizer que eu estou detectando o pico de pressão, né? O aumento de pressão. Vamos fazer o seguinte, vou aproveitar esse circuito aqui de novo. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar essa válvula aqui, ó, e vamos trazer para cá uma válvula de pressão. Deixa eu ver se é essa. Válvula de sequência, é essa mesmo. Então, o funcionamento dela é o seguinte, ó, essa simbologia, de novo, que a FEST utiliza é da norma DIN. Eu vou conectar aqui a pressão, a linha de pressão, tá bom? O 2 vai ser o piloto que vai comandar a válvula direcional. Essa válvula, né, onde que nós vamos detectar? Eu quero detectar o aumento de pressão. Então, eu vou pegar esse 12 aqui, ó, e vou conectar aqui, ó, na linha de pressão. Né, a desvantagem dessa simbologia é que agora começa a cruzar tudo que é linha aí, ó. Vamos tentar dar uma organizada aqui. Então, o princípio dessa válvula é o seguinte, né, do jeito que eu estou colocando aqui. Quando a pressão aqui atingir 6 bar, essa válvula vai detectar que a pressão atingiu 6 bar e vai liberar a passagem de 1 para 2 e vai pilotar a válvula direcional e o cilindro tem que retornar. Quando que a pressão aqui vai atingir 6 bar? Ela atinge 6 bar quando o cilindro estiver completamente avançado. Então, eu vou dar 2 cliques nessa válvula e vou ajustar aqui para 6 bar de pressão. 6 bar. Vamos simular isso aqui agora. Então, veja bem, observa que eu só tenho uma válvula para eu comandar agora, que é essa daqui, uma válvula de botão. Eu vou dar um comando, o cilindro avança, a pressão aqui não é 6 bar ainda, ela está com pressão atmosférica. Quando o cilindro encostar lá no final do curso dele, ele vai dar 6 bar de pressão aqui, essa linha vai ficar cheia e essa válvula aqui vai ser pilotada. Vamos lá. Aí ele já deu o sinal de volta, observa que ele foi só um pulso rápido, já pilotou a válvula direcional, o carretel dela para a condição de repouso, e o cilindro começa a retornar. Né? Então, o cilindro retornando, chega no final do curso dele, ele está com a condição de repouso estabelecida novamente. Tá? Eu vou ter que, acho que dá tempo de contar até uma piada aqui para vocês. Não vai dar, não. Tá bom, vamos dar um stop aqui. Para simular, eu vou aumentar esse tempo aqui, vou colocar aí uns 67%. Aqui eu vou colocar 40%. Ok. Então, de novo, dei o comando, o cilindro avança, a pressão aqui vai chegar ao final do curso com a pressão máxima. Ele deu um pulso só de pressão nessa válvula, na válvula sequenciadora, ou seja, ela detectou que a pressão subiu, ela liberou a passagem do ar comprimido da conexão 1 para 2, e o cilindro retornou, a válvula direcional principal retornou para a condição de repouso e promoveu o retorno do cilindro. Qual que é a vantagem desse tipo de válvula, gente? Às vezes eu tenho uma máquina, e essa máquina, a montagem mecânica dela é muito compacta. Eu não tenho espaço para colocar sensor ou válvula fim de curso lá na máquina. Então, observa que eu posso sair de um painel pneumático, 2 mangueiras, que vai para o atuador, para o cilindro, e eu tenho uma válvula dentro de um painel, por exemplo, a 30 metros de distância do cilindro, e essa válvula detecta quando o cilindro chegou no final do curso dela. E esse tipo de válvula sequencial é muito utilizada, né? Conforme eu falei com vocês, já prestei serviço em indústria automobilística, e lá é muito utilizada essa válvula, principalmente em ambiente explosivo, né? A área de pintura, o ar ele é muito saturado de solvente,
Então, ao invés de eu ter esse acionamento elétrico, eu tenho acionamento pneumático. E ao invés de eu ter uma válvula fim de curso, né, lá instalada fisicamente na haste do cilindro, eu tenho essa válvula sequencial instalada dentro de um painel pneumático. Ô, Marco, Oi. nesse caso aí, a pressão é previamente regulada nela mesma. Ela não é regulada por conta da pressão da rede, não. Não, você tem que ajustar a pressão. Ajustar, porque aí no caso de oscilação, aí pode ser que vai ter um mau funcionamento, oscilação de pressão da rede, né? Perfeito, você está certo. Bom, quando a gente estiver lá no laboratório, eu vou mostrar essa válvula para vocês, inclusive como faz a regulagem dela, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto dela. Eu acho que aqui, ó, a Festo ela tem uma vantagem, né? Deixa eu pausar aqui, eu vou clicar com o botão direito, fotografia do componente, tá aí, ó. É essa válvula aqui. Na verdade, a válvula mesmo, ela tem, é só esse corpo preto aqui, ó, com o ajuste dela. Esse disco aqui é onde é feito o ajuste, tá bom? Esse bloco aqui embaixo é porque ela é utilizada na bancada didática, né? Tem até um gatilho aqui para a gente fixar na bancada didática, vocês vão ver lá, tá? Mas o ajuste é feito aqui, ó. Como que eu regulo a válvula? Na verdade, eu vou aplicar mais pressão ou menos pressão nessa mola aqui, ó. Ou seja, quando eu girar essa manopla, eu estou carregando a mola. Então, eu preciso de mais pressão para vencer a força da mola. Tá? Então, o ajuste é feito dessa forma. Você coloca o manômetro na rede, mede a pressão, e vai ajustando a válvula ali até atingir, até ela pilotar a próxima válvula. Ela abrir, né, e gerar o piloto. Entendido? Eu entendi. É porque, tipo assim, até onde eu trabalho mesmo, acontece de ter uma oscilação de pressão, né? Não muita, mas acontece. A oscilação de pressão, ela é sempre indesejável, sabe? A gente tem que projetar a rede e o circuito pneumático para que não haja oscilação de pressão. Na verdade, a oscilação de pressão sempre tem. A gente tem que projetar todo o circuito e a rede para que a oscilação seja o menos possível. Por que tem muita oscilação de pressão? É porque a perda de carga está mais alta. Né? O compressor ele não consegue entrar em alívio e acompanhar 100% essa oscilação de consumo, né? Exato. Duas possibilidades. Na verdade, como que seria a forma de resolver esse problema? Aumentar o diâmetro da tubulação, porque aí o próprio diâmetro da tubulação passa a funcionar até como reservatório de ar. Você pode colocar mais um balão, mais um reservatório de ar também, ou instalar mais um compressor, e pôr um reservatório, né? Aí você resolve esse problema da oscilação de pressão na rede. Tá? É comum porque às vezes a fábrica vai crescendo, né? Vai instalando máquina, aí você vai puxando, chega uma hora que a rede ela começa já a ficar subdimensionada para a quantidade de máquina instalada. Mas esse é um problema que muitas indústrias vivem, tá? Né? Não é exclusividade, não. Não, é normal, não é, normal. Como você falou, é desejável, mas é normal de acontecer. Exato, isso aí. Valeu.